na legislação para evitar esse tipo de coisa. Bom, ler um trecho do relatório da CPI dos bingos. De uma forma geral, os seguintes crimes estão normalmente relacionados à exploração dos jogos de bingo: crimes contra a ordem tributária, crime de contrabando, crime de lavagem de dinheiro, crime de apropriação indébita previdenciária e crimes contra a organização do trabalho. Que tipo de coisa motiva esse tipo de ilação e o que pode ser feito para que isso seja corrigido, se é que existe mesmo? Eu entendo que a legislação para jogos, e bingo é um gênero lotérico, portanto se enquadra como jogos, ela é um fato que nós deveríamos ver com uma certa modernidade. A proibição à atividade de jogos no Brasil, ela vem de presidente general Marechal Dutra, ainda ela é muito antiga. 46. 46, muito obrigado, exatamente. Então nós temos aí uma defasagem em termos de tecnologia, capacidade de controles. Hoje seria quase inócuo uma proibição para jogos. Os jogos estão entrando dentro de todas as casas por computadores, com estruturas que oferecem todo tipo de jogo, cassino, roleta, bacará, bingo, estruturadas em plataformas das Ilhas Caimãs, e chegam aqui e o governo pouco poderá fazer para proibir isso. Então o que nós temos que ver hoje é que o jogo ele está sendo tratado modernamente nos países desenvolvidos como uma estrutura de lazer e entretenimento. Isso tanto é verdade que de 108 países que fazem parte da Organização Mundial do Turismo, onde estão todos os países de primeiro mundo, só Cuba e Brasil não têm uma regulamentação para atividade. Mas Cuba acabou de regulamentar. Eles acabaram de autorizar Praia de Varadeiro um cassino, né? Então nós estamos isolados nesse posicionamento. Então o que nós vemos hoje é que o Brasil perde a oportunidade de sustentar empregos, perde a oportunidade de regular uma atividade que tem uma capacidade, segundo estudos feitos pelo Dr. Osíris, ex-presidente da Secretaria da Receita Federal. Ele fez um estudo, um trabalho que eu até tenho aqui, posso até depois deixar para a produção, a capacidade de transferência de tributos para o Estado brasileiro vindo da regulamentação da atividade é da ordem de 2 bilhões e 600 milhões anos. Isso sem falar na capacidade de geração de empregos. Então eu entendo que nós temos que enfrentar esse quadro nesse momento e eu acho que em boa hora o presidente Lula, na sua manifestação, no momento da passeata que foi organizada aí pela Força Sindical, se manifestou, eu acredito, de forma muito precisa. Ele colocou ou proíbam ou regulamentem. Isso torna clara a posição de que ela não está proibida e está desregulamentada. Mas hoje, do jeito que funciona, está funcionando na base de liminares judiciais. Eu quero fazer, inclusive, uma pergunta para o advogado Paulo Castelo Branco, que justamente nessa área de direito, apesar do deputado Roberto Magalhães também ser advogado. Eu queria saber do senhor o seguinte: o relatório final da CPI dos bingos, em 2004, entre outras coisas, recomenda que liminares judiciais, né, expedidas por juízes de primeira instância, sejam encaminhadas ao tribunal. Isso quer dizer o quê? Na opinião do senhor, isso poderia resolver, por exemplo, ou diminuir casos como esse da Operação Furacão, em que alguns magistrados foram acusados de receber dinheiro para dar liminares favoráveis aos bingos? A questão da liminar, ela tem força e depois que ela é concedida, ela não é mais apreciada. O que deu essa confusão toda no sistema jurídico brasileiro é que o juiz dava liminar e depois, quando havia uma contestação àquela liminar, o juiz não decidia. E não decidindo, não subia para o tribunal. Não subindo para o tribunal, não tinha... Se perpetuava. Se perpetuava. E quando estourou a questão da venda de sentença, imediatamente centenas de liminares foram revogadas. Eu quero... Paulo, Pois não. Desculpa, eu te atrapalhar um pouco aí, mas eu quero fazer um comentário sobre isso. Veja bem, por que alguém comprou liminar? Se comprou. E ficou provado que alguns compraram. Por que comprou? Exatamente porque não está regulamentado. Se tivesse regulamentado, ninguém precisaria comprar liminar. Que alguém compre liminar. É mais ou menos. Em nenhuma hipótese. Eu estou dizendo que eu não acabaram posso pegando uns aí que compraram. Pois é, acho que tudo bem. É porque na minha consciência jurídica eu não posso conceber que seja razoável se comprar e que seja razoável se vender. Eu quero pegar um pouco isso, porque parece a história do ovo e da galinha.
Porque se alguém comprou, foi porque alguém vendeu, né? E comprou porque não está regulamentado. Se tivesse regulamentado, não estaria ninguém comprando. E aí eu faço a pergunta como cidadão, o senhor que é deputado. E segundo, deputado. que eu queria... E por que não regulamenta? Por que não regulamenta? Porque é a casa que não regulamentou ainda. Então, mas eu queria chegar lá no seguinte. Se alguém comprou, estão sendo fechadas as casas de bingo. Se nós fôssemos levar ao extremo, teria que fechar as casas da justiça que deu a liminar. Mas nós temos que ter cuidado para não passar para o espectador a ideia de que só há liminar comprada e vendida por causa do jogo. Não. A liminar, olha, onde mais há liminar comprada é na área tributária. Então, não é só aí, né? Olha, não é uma só fortuna aí. que os estados perdem, ICM e tal. Essas são CPIs estaduais. Então, mas aí você tinha me perguntado o negócio de regulamentar, doutor Roberto. Por que não regulamenta? Eu acho o seguinte, se tem uma atividade que está na ilegalidade, né, e está, porque não tem uma lei que regulamenta, nós devemos trabalhar para regulamentar. Eu estou trabalhando dentro da casa para isso. E vou deixar claro, não é porque eu não tenho nenhuma relação com o Olavo, além da relação de amizade. Não bancou minha campanha eleitoral, né? Eu tenho relação com os trabalhadores do bingo. Estou aqui para defender os trabalhadores do bingo, porque eu acho que nós não podemos jogar emprego fora. E até porque todo mundo tem. Nós não somos uma ilha aqui no meio do mundo que não precisa ter. Além disso, é uma hipocrisia, porque o Brasil, esse dia atrás nós aprovamos aqui a Time Mania, que eu também defendi. Ou seja, tem centenas de jogos no Brasil, aí só um que vai pagar o pato. Porque esse não pode, porque esse tem corrupção, tem lavagem de dinheiro. Ou seja, jogaram toda a culpa da corrupção. E até o doutor Roberto falou o seguinte, tem alguém se suicida por causa do jogo. Eu estava pensando aqui, sábado, né? O ministro japonês se suicidou também por causa de corrupção. Até estava brincando, se vier para cá essa onda, nós não vamos nem receber salário. Porque toda vez que morre um deputado aqui, a gente paga R$700, 800. Está morrendo muito esse Está morrendo muito. Então, se vier para cá essa onda de suicídio, porque o nego se mexeu com corrupção nessa casa, nós vamos ter muita dificuldade para receber o salário. Então, uma brincadeira à parte aqui, depois alguém até vai me criticar por isso, mas é um pouco verdade, né? É verdade, então, eu acho que nós devemos trabalhar para regulamentar. Todo mundo defende emprego. E o presidente Lula, não só agora, mas anteriormente, depois ele recuou na questão dos bingos, ele depois modificou o entendimento e nós temos permanentemente, aliás, são 60 anos, começando lá pelo jogo do bicho, o simpático jogo do bicho, que não tem regulamentação. Mas não tem regulamentação não é somente porque as pessoas são contra ou a favor do jogo de azar ou de sorte, porque tem gente que ganha também no jogo. Porque se o jogo for controlado pelo Estado, tiver a sua regulamentação, com certeza haverá esse órgão que vai controlá-lo e que vai fiscalizá-lo. Vai fiscalizar se a máquina não é trazida de Taiwan para fraudar o dinheirinho do aposentado, que é esse que é o dinheiro que se fala. É daquele que entra ali e que joga na Mega Sena, na esperança de ganhar 50 milhões de reais e, às vezes, depois ser morto pela namorada. Senhor Olavo, o senhor acha que a CPI dos bingos, de certa maneira, depois do relatório final, que até hoje não foi regulamentado, essa falta de regulamentação é que provoca, por exemplo, casos como esse da Operação Furacão, que provoca as denúncias de malversação? O que nós estamos chegando à conclusão? O que precisa regulamentar? O senhor concorda que a regulamentação poderia servir para acabar com todos esses problemas relacionados a essa atividade, não? Sem dúvida, a colocação, a resposta é afirmativa. Nós tivemos uma grande expectativa com relação à CPI do bingo, que aparentemente focou um pouco o bingo naquilo em que estava na frente das câmeras. Mas toda a infraestrutura de uma CPI, que talvez o público que nos ouve ou nos assiste não conhece, que tem uma infraestrutura que ela está trabalhando, digamos, nos bastidores, na busca de soluções. Nós fomos, sim, muito investigados. Nós não viemos para a mesa porque não tinham fatos relevantes. Então, nós recebemos a CPI do bingo como um atestado. E esperávamos, incontinente, que, a partir dali, esta casa se movimentasse de forma mais decidida pela regulamentação. E tivemos, digamos assim, o anticlímax de perceber que logo chegou o fim de ano, férias, e a coisa andou devagar. A gente percebe que